igreja, com cada irmão que entrou aqui hoje, que o Senhor faça dele um vaso nas suas mãos, e que cada irmão que entrou aqui possa ouvir a tua palavra, Jesus, e que o Nelsinho continue sendo abençoado pelo Senhor, tendo esse ministério ungido que ele tem, e o Senhor o conduza pela tua graça, pelo teu poder, e que ele seja usado e ousado para a glória do teu nome, Senhor. E nós oramos, abençoando a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto o coral se arruma aqui na frente, mais importante, queridos, não é que vocês assistam músicas que vão ser cantadas. Coisa que nós temos ensinado todo é que nós temos que adorar a Deus, né? E que você hoje aqui escute músicas de adoração e adore conosco, por mais que você conheça ou não esses cânticos, mas que você adore a Deus conosco. Amém, queridos? Amém. Glória a
Glória a Deus. Deus é fiel. Mais uma vez, quero dizer ao povo que vocês foram muito lindos. Viram que bonito que está o uniforme, gente? Eles cantaram muito bem. No final, quero que vocês cumprimentem cada um deles. Tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Glória a Deus. Senhor. 1 Samuel, capítulo 16. Mesmo assentados. Quero te contextualizar o que está acontecendo aqui. Nós vamos ler apenas alguns versículos desse capítulo. Mas rei Saul, tinha cometido alguns erros. Então Deus chegou a Samuel, o profeta Samuel, e disse: olha, eu preciso que você vá a certo lugar, para que você me unja outro rei para reinar sobre o meu povo. Então Deus disse para Samuel ir à casa de Jessé. Jessé é o pai de quem? Davi. Todos nós sabemos que Davi foi ungido por Samuel, ele estava lá escondido e tal, né? Mas isso é o que está acontecendo aqui. Eu queria que você fosse no versículo 6. Versículo 6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, irmão mais velho de Davi, e disse consigo: Samuel, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Eliabe era um homem alto, era um homem bonito. Isso aqui é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente pensa que aquelas pessoas que são de Deus são aquelas pessoas que são bonitas, né? A não ser lá em Brasília, eu sou de lá, a gente costumava dizer que aquelas mulheres que oravam, aquelas mulheres do coquinho, né? Que tinha aqui o amarradinho aqui no cabelo. Aquelas mulheres, você ia para um lugar, você orava com elas. E a gente pensava que essas mulheres eram as mulheres de Deus, porque elas profetizavam. E quantas vezes já foi algumas mulheres que deram umas belas profetadas. Isso quer dizer, queridos, que elas não falavam o que estava no coração de Deus. Existe algo que não está escrito aqui, que Deus me trouxe à memória agora, não falei no culto anterior. Mas uma vez eu estava lendo um texto que está em 1 Reis, e é a oração de Salomão. E Salomão, então, estava pedindo algo muito especial para Deus. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Sabedoria. Então, ele fez aquela oração grande, você pode ir lá depois, daí em 1 Reis capítulo 3, fez a oração grande e tal. Então, Salomão dormiu. E aí,
Deus deu um sonho para ele. E nesse sonho Deus começou a falar com ele. E o que Deus falou para Salomão naquele sonho? Deus falou assim, olha, bem fizeste. Você orou bem, podemos dizer assim. Porque você não pediu o que eram coisas para você. E lá tem uma partezinha que escreve assim, que Deus diz assim, e Deus se agradou da oração de Salomão. Você gostaria que Deus se agradasse da sua oração? Amém. Amém? Então, vou te dar uns passos para isso. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, que é sobre o coração. Na oração de Salomão, eu destaquei 3 pontos importantes que o próprio Deus falou depois. Nessa oração, Salomão falou assim, olha, Deus, eu preciso de sabedoria. E Deus falou assim para ele, olha, bem fizeste, porque você não pediu longevidade de vida, morte dos teus inimigos e riquezas. Aí comecei a pensar, o que são essas 3 coisas? Eu pensei, essas 3 coisas são coisas para o próprio eu. Longevidade de vida para quê? Para que você viva mais, para que eu viva mais. Morte dos inimigos para que eu tenha tranquilidade na terra. Riqueza para que eu possa fazer tudo o que eu quiser. Tudo para eu. Agora, por que Deus se agradou da oração de Salomão? Porque Salomão pediu que estava no coração de Deus. Aí está a chave, querido. Salomão pediu que estava no coração de Deus para ele, que era sabedoria. Salomão entendeu isso. Eu gostaria que você entendesse. Quando você ora o que está no coração de Deus, as coisas acontecem. Você quer que as suas orações que elas aconteçam? Amém. Parece que só alguns. Você quer que as coisas que você ora aconteçam? Amém. Então peça as coisas que estão no coração de Deus. Ah, mas eu não posso pedir uma casa para mim? Pode. Desde que seja para a glória de Deus. Ou é para a sua glória? Eu não posso pedir um carro, um emprego melhor? Pode. Desde que seja para a glória de Deus. E eu acho que você vai entender que se você pede um emprego melhor, você pede um carro melhor, você pede isso melhor, você vai entender que só vai vir no tempo que Deus permitir. E o tempo que Deus permitir vai ser aquele tempo que você poderá receber. Sabe por quê, querido? Existe também uma passagem na palavra de Deus que eu não mencionei também antes, que é o seguinte, Deus me trouxe a memória agora. O povo estava no deserto, eles queriam carne, muita carne, eles estavam cansados do maná. Então teve uma hora que eles ficaram tanto no pé de Deus, Deus, manda carne, Deus, eu não aguento mais aqueles passarinhos, Deus, manda carne, manda carne, manda carne, Deus falou, quer carne? Então tá bom. Mandou tanta carne, que literalmente está escrito assim, ó, que eles comeram de tanto morrer. Perdão, morreram de tanto comer. Eles morreram de tanto comer. Está escrito isso lá. Comeram de tanto morrer. Quando você quer algo muito, Deus vai te dar muito para que você veja que não é o melhor para você. Está entendendo? Quero que você entenda isso, porque muitas vezes o que nós temos que vigiar é o nosso coração. E esse é o ponto-chave dessa ministração, querido, para que você observe o teu coração. Não peça demais as coisas. Deus, por exemplo, né? Deus, converte meu marido, você fica 30, 50 anos orando, Deus, converte meu marido. Isso é bênção? É bênção. Só que isso vai acontecer quando você colocar isso nas mãos de Deus. Porque às vezes a gente ora, Deus, converte meu marido. Aí chega de manhã, você pega de volta a oração e fala, Deus, eu não aguento meu marido assim, porque ele é assim, ele é assado. Você pega tudo de volta, deixa na mão de Deus. Isso serve para qualquer coisa na tua vida. Tudo depende do seu coração. Porque Deus está interessado no seu coração. Deus não está interessado no exterior, no quão bonito você é, no quão grande, no quão como você canta bonito, como você toca bonito, como você faz isso, é tão bonito. Não, Deus está interessado no seu coração, querido. Meu pai costuma dizer o seguinte, quando a gente está no momento de louvor, o Espírito Santo vem com o ouvido dele pertinho do seu coração para saber se aquilo que você está dizendo é aquilo que está no seu coração. Porque muitas vezes nós dizemos mentiras na casa de Deus. A gente canta tantas coisas que a gente
não está vivendo. A gente declara tantas coisas que a gente não vai viver, porque é fácil a gente declarar as coisas aqui na igreja, mas a gente declarar lá fora é completamente diferente. Você está entendendo isso, querido? Agora, isso vai ser vida para você quando você começar a entender que isso tem que mexer no seu coração. Sabe, queridos, na palavra de Deus existem 808 versículos que falam de coração. Tem alguma importância aí, meu irmão? Não é à toa que Deus fala tanto assim de coração. E Deus está interessado no seu coração. Ah, mas eu já entreguei para Deus. Será? Será que você não tomou de volta? Existe algo muito importante que eu quero destacar para você. Pegando esse gancho, eu quero colocar para você 2 personagens principais, ou que Deus me trouxe à memória, para que eu tivesse colocando para você. Primeira coisa, vamos abrir o livro de Juízes, para você entender aqui o que eu vou falar. Juízes capítulo 13. Você está aqui comigo, amém? Muito bem. Juízes capítulo 13. O que está escrito aí no início, nesse tema aí? Nascimento de Sansão. Sansão foi o homem mais do que da Bíblia? Forte. Porque o Espírito Santo é algo especial para ele. Então aqui veio um anjo e começou a falar com a mãe dele. Versículo 5. Veio o anjo e disse para a mãe dele: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Pergunto aqui, e não vale o pastor e a Cristina dizer, o que é nazireu? Você já ouviu falar dessa palavra? Dedicado a Deus. Dedicado a Deus, consagrado a Deus. Tem 3 pontos importantes da vida do nazireu. Quais são eles? Hã? O pessoal do culto das 5 não pode. 3 coisas importantes que são especiais na vida de um nazireu, você sabe? Não? Muito bem. Lá em número 6, você não precisa abrir, mas vai ter isso daí. Primeiro, o nazireu, ele não pode cortar o cabelo. Tá? Não pode cortar o cabelo. Segundo, o nazireu, ele não pode tomar bebida forte. Terceiro, ou seja, vinho, né? Terceiro, o nazireu não pode se aproximar de qualquer cadáver. São 3 coisas que Deus determinou para que o nazireu fosse consagrado. Para que alguém fosse nazireu. Entendemos? Então, a primeira coisa que o nazireu ele não pode o quê? Cortar o cabelo. Segundo, bebida forte. Terceiro, já entendeu, né? Muito bem. E aí nós vamos então começar a caminhar na Bíblia, alguns capítulos para frente, vou te dizer, que nós vamos ver 3 coisas que Sansão fez. Vamos lá no capítulo 14, vira a página aí. Capítulo 14, versículo 6. Só virar a página. Achamos, amém? Amém. Muito bem. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga o cabrito. Está falando de um leão aqui. Sem nada ter na mão, todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher e dela se agradou. Falando de uma certa mulher, nós vamos entender depois. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, ou seja, ele foi no caminho, na volta ele pegou um atalho, para ver o corpo do leão morto. Ele estava nesse caminho, desse atalho aí. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes o mel.
e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Primeira coisa importante que aconteceu aqui, Sansão, está tudo bem, está tudo bem. Sansão se aproximou do quê? De um cadáver. Primeiro erro da vida de Sansão. Gostou do mel, foi lá e pegou o mel que estava num corpo morto. Quando nós começamos a errar assim, Deus vai se distanciando. Tem que prestar atenção nisso. O primeiro erro de Sansão foi esse. E ele sabia que era errado, tanto é que está escrito assim, ele não falou para os pais de onde tinha pegado o mel. Né? Segundo erro de Sansão, versículo 10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, que estava falando lá, que ele se agradou dela, no versículo 7, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Agora pergunto a você, se você está de jejum de refrigerante, e você vai dar uma festa, você tem certeza que você daria essa festa na época do seu jejum? Não, né? Imagina só, todo mundo bebendo refrigerante, dentro da sua casa, e você não pode tomar porque você está de jejum. Aí você vai fazer, não, ou eu saio do jejum, ou eu faço a festa depois. Né? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele deu um banquete. Seguramente, ele tomou vinho. Imagina só, se a gente faria isso, por que ele não faria? Não é verdade? Se deu um banquete, tomou vinho. Segundo erro de Sansão. Primeiro foi ele ter pego o mel de um corpo de um leão morto. Segundo, bebeu. E o terceiro erro, que é o erro que mais pegou na vida dele, nós vamos chegar lá. Vira aí no capítulo 16. Sansão era um cara que tinha queda por mulheres. Se afeiçoou dessa daí, depois se deitou com uma prostituta e depois ele conheceu Dalila. E aí vem a história que todos nós conhecemos. Então, os filisteus souberam que ele estava gostando da Dalila. Chegaram para ela, vamos te dar um bom dinheiro e você descobre o que esse cara tem de especial. Então, começou a história com Dalila. Né? Versículo 7 do capítulo 16. Está assim. Bom, versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Não é possível que o cara não percebeu aqui que ele estava sendo seduzido, ludibriado. Versículo 7. Respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então, os príncipes dos filisteus trouxeram Dalila 7 tendões frescos, amarraram, tal, e não deu certo, obviamente, que não era esse o ponto principal. E aí, então, disse no versículo 10, disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, ora, declara-me agora com quem poderia ser amarrado. Ele vai e faz outra brincadeira com ela. E depois faz outra brincadeira com ela. Até que no versículo 16, está assim, ó. Importunando-a ela todos os dias. Quero te dizer que a sedução e o aliciamento vêm todos os dias na tua vida. Para que você saia do ponto de Deus. Não sei se você não consegue dar uma repensada aí rapidamente na tua cabeça. Quantas coisas acontecem no seu dia que te tiram do caminho que Deus quer que você trilhe. Não é verdade? Então ela importunou o cara todo dia, ficou no pé dele. Até que no versículo 17 acontece o último erro de Sansão. E aqui eu quero destacar. Descobriu-lhe todo o coração. Ou seja, ele abriu, arregaçou, abriu tudo, falou, olha, é isso aqui, ó. Se cortar o meu cabelo, eu perco minha força. Ele
completamente seduzido, ou então injuriado, ou então nervoso, sei lá o quê, porque ela ficou no pé o tempo inteiro. Abriu o coração, cedeu, soltou. Quantos de nós temos soltado o que tem de mais precioso aqui, que Deus tem dado ao mundo, e soltado no lugar errado, ou em momentos errados? Quantos de nós temos caminhado de uma forma que a gente tem aberto nosso coração para qualquer outra coisa? A gente não tem tido um filtro, um seguro, peraí, isso aqui não é de Deus. E sabe o que aconteceu com Sansão? Cortaram o cabelo dele. E quando os filisteus vieram, e ele pensou que ainda tivesse força, ele já não tinha mais. Então os filisteus vieram e vazaram os olhos de Sansão. Sabe o que isso significa? Que Sansão perdeu a visão do propósito de Deus. Sansão quebrou toda a aliança, ele quebrou os 3 pontos que ele não poderia ter quebrado. Ele se aproximou de um cadáver, ele bebeu. Sansão fez coisas que muitos de nós fazemos. Por exemplo, se você tem alguma dificuldade com dinheiro, o que eu quero dizer, às vezes você vê algo que não é seu e você pega 10 centavos, R$1 que seja, e aí aparece na sua frente. Por quantas vezes você já pegou? Ou qualquer outra coisa que você tem dificuldade na sua vida, meu irmão. E quantas vezes você se deixou levar? Quero te dizer, querido, que todas as vezes que você fez isso, você perdeu o foco de Deus. E aí aquela história, aquela dificuldade para poder voltar, e vai, passa num tempo difícil, e Deus vai, mexe e tal, etc. É difícil. Por quê? Porque você foi seduzido e caiu. Sedução nós todos temos. Tentação nós temos o tempo inteiro. Mas se você se deixa levar por elas, você perde a visão de Deus. Sansão perdeu a visão de Deus. Mas o mais interessante está no último versículo desse capítulo. Que diz assim: e logo após ter sido rapada a cabeça dele, o cabelo voltou a crescer. Esse é um sinal de que Deus, mesmo assim, ainda tem misericórdia com a vida de Sansão. Esse é um sinal de que muitas vezes Deus tem misericórdia com a nossa vida. Mas essa misericórdia custou a vida dele. Será que você precisa dessa misericórdia? Ou é melhor você caminhar como Deus quer que você caminhe, sem perder a visão? Você está entendendo, querido? Está entendendo onde é que eu quero chegar? Cuidado com o seu coração. O seu coração é o ponto principal onde Deus quer transformar, onde Deus quer mexer. Agora, isso depende de você fechar o coração para aquilo que você não pode cair. E você sabe, cada um sabe das suas fraquezas. Cada um sabe dos seus pontos fracos. E, obviamente, Deus está aí do lado para poder te segurar, para poder ser aquele que é o teu sustento. Obviamente, Deus é Pai. Mas tem momentos que você pode caminhar com suas pernas para onde Deus quer. Ontem eu vi uma ministração de uma pastora em Buenos Aires, pela internet. E ela falou algo que me impactou muito. Ela disse o seguinte... Pergunto eu aqui, abrindo parênteses, antes de eu dizer o que ela falou, né? Se você, de repente, tem um pai que é muito rico, e aí, acho que acabou a bateria, ou aí, é um ponto, será? Tá. E aí, de repente, o seu pai morreu, e te deixa uma herança muito grande, muito dinheiro, e você tem 3 anos de idade. Você com 3 anos de idade tem poder já de poder retirar esse dinheiro e fazer o que você quiser?
5 anos? 10? O que a lei do Brasil diz? Quando você for o quê? Maior de idade. Supostamente maior de idade quando você tem 18 anos. Não significa que você já tem maturidade suficiente para você tomar isso na mão, não é verdade? É. Mas, a princípio, você tem, então, maturidade com 18 anos. Isso acontece da mesma forma com a lei espiritual, querido. Nós temos heranças fortes. Nós temos uma herança tremenda que Deus nos deu. Nós temos livre acesso ao trono como filhos. Nós temos, então, o nome de Jesus que tem poder. Nós temos o sangue de Jesus que nos cobre. Nós temos todas as armas suficientes para que a gente possa lutar contra o inimigo. Sim ou não? Mas sabe quando é que nós tomamos posse? Quando nós somos maiores de idade. Criança, a gente não vai conseguir tomar posse disso. Porque se a gente tomar, por exemplo, posse de uma espada, que é a palavra de Deus, como criança, você não vai saber usar, você pode até se machucar. Não é verdade? Alguma criança usa espada? Não. E aí, querido, eu quero te dizer o seguinte, que porque ela disse que eu fiquei impactado. Acho que eu vou usar um pouquinho. Ela falou um negócio que é o seguinte. Ela falou assim: o diabo quer que a igreja fique como criança. Porque como criança, ninguém tem condições de assumir a sua herança em Cristo. E eu parei e falei: Jesus, que é isso? Isso é muito sério. Como criança, a gente não tem condições de assumir a herança que nós temos em Cristo. Então, se de repente o diabo vem contra você, porque ele vai vir mesmo, seja criança, seja adolescente, seja qualquer outra coisa, ele vai vir te atacar. Se você ainda é criança espiritual, você vai cair. Porque você não vai saber lutar contra ele. Você está entendendo isso? Por isso que muitas vezes dentro da igreja existem pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos e não crescem. O diabo faz isso para poder o quê? Segurar essa pessoa, porque se ela crescer, ela vai tomar posse. Ele não quer que você tome posse, você tome posse. Está na hora de você crescer. Está na hora de você crescer com Deus. Sabe como é que você vai fazer isso? Quando você deixar que Cristo seja o rei do seu coração. Mas de verdade. Rei do coração não significa simplesmente que você um dia falou: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e pronto. Mas se as suas atitudes continuam igual, não adianta nada, você continua igual. Deus está querendo homens e mulheres que entendam isso e que caminhem para o novo de Deus. Nós estamos no ano de 2007. E é muito claro e muito notório a volta de Cristo. Sim ou não? Sim. Pois é. Jesus vem buscar uma noiva que ele conhece. Ele só conhece quem tem intimidade. Ele não conhece quem ele não tem intimidade. E eu vou dizer outra coisa, vi um pastor também, eu vendo um DVD, eu vi um pastor falando, que eu também fiquei impactado com isso que ele falou. Ele falou assim: olha, na igreja sempre foi dito que a palavra é o alimento. Só que a palavra não é ela simplesmente, somente o alimento. Eu falei: como assim? Mas ele dizia. Ele falou: olha, o alimento é fazer a vontade de Deus. Existe um versículo que diz assim: Jesus, vamos comer? E ele falou assim: não, meu alimento é fazer a vontade de Deus. Então, querido, muitas vezes eu acho que Deus já te falou tantas coisas quando você era adolescente. Ou quem sabe Deus te falou agora tantas coisas. E você continua seguindo nas mesmas coisas que você tem feito, não tem obedecido o Senhor. Isso quer dizer que você não tem se alimentado de Deus. Sabe aquelas vezes que Deus fala com você: olha, passe do outro lado da rua e vai falar com aquela pessoa que ela está precisando de ouvir Cristo. E você vai e faz. E a pessoa aceita Jesus. Você vai ficar triste? Você vai ficar assim: poxa vida, aceitou Jesus, hein? Caramba. Você vai ficar assim? Não, o que você vai sentir? Alegria, ou seja, alimento. Você vai ficar contente. Você vai falar assim: poxa, eu fui usado por Deus. Não é? Quantas e quantas vezes Deus já falou isso comigo, e algumas poucas eu me lembro que eu tive vergonha. Eu já pedi perdão a Deus várias vezes por isso. Eu orei: Senhor Deus,
Eu não fiz isso, Senhor Deus, mas manda alguém no meu lugar para fazer, Pai. Eu errei contigo. Estou pegando esse exemplo. Quando você faz a vontade de Deus, você é alimentado pelo Espírito Santo. Mas para você saber a vontade de Deus, você precisa o quê? Entregar o seu coração. Sansão deixou de ouvir Deus, pois ele não sabia o que era a vontade de Deus. Será que você está assim? Será que você perdeu a visão daquilo que Deus tem para você? Será que você tem caminhado de um lado para o outro, chegando, pastor, não aguento mais, ele vai, segunda-feira ele ora, e pastor, terça-feira ele ora, e pastor, quarta-feira ele ora, quinta-feira e sexta, todo dia você recebe, você precisa de oração. Querido, você tem um Deus que você pode se chegar a ele o tempo inteiro, você não precisa de um intermediador para isso não. Você tem Deus, querido. Sabe por que a gente faz isso? Porque o nosso coração não está entregue em Deus. Nosso coração está entregue nas mãos, ou seja, somente naquilo que Ele pode fazer, não na face. Existe uma música do ministério chamado Casa de Davi, lá de Londrina. E uma música do penúltimo CD deles me impactou muito. O tema do CD chama-se Manifestação dos Filhos de Deus. E pegando esse tema que está em Romanos, a música diz assim, o coro: onde estão os filhos de Deus, que como Jesus se manifestarão? Olhos para ver o nosso Pai, ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos? Nós estamos vivendo uma época onde o povo aí fora está clamando por salvação. E nós estamos aqui dentro. É bom estar aqui dentro? Claro que é. Mas eles estão precisando. Sabe o que é isso? Quando a gente faz isso? Obediência. Se a gente não obedece, nós estamos em desobediência. E desobediência, diz a palavra, é como o quê? Rebelião. Hã? Rebelião. Rebelião. Feitiçaria. Sério isso, não é? Queridos, Deus nos deu essa oportunidade para que Ele te alertasse. Está na hora de você viver algo novo de Deus. Mas isso depende do seu coração. Que você não seja como um Sansão, mas que você seja como outro personagem que eu vou falar agora. Abre lá em Atos 13, capítulo 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. Achamos, amém? Amém. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, da qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu Coração. que fará toda a minha vontade. Todos nós sabemos que Davi era homem segundo o coração de Deus. E se você observar, todas as coisas que Davi fazia, pelo menos uma boa parte delas, Deus estava com ele. Vamos abrir no Salmo 89. Eu queria ressaltar algo muito importante ali. Salmo 89, bem rapidamente. Versículo 19. Achamos, amém? Amém. Outrora falaste em visão aos teus santos, e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer no meio do meu povo. No meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. Quem não quer que a mão do Senhor esteja com você o tempo inteiro? Alguém aqui não quer? Eu quero.
Eu quero. Versículo 22. O inimigo jamais o surpreenderá. Olha aí, querido. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele todos os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade, a minha bondade o hão de acompanhar. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai. Isso é Deus falando, querido. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Oh, glória a Deus. Nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade. E serei eu falso a Davi? Olha só como Deus está falando de Davi. A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Paramos aqui. Esse era Davi. Deus falando de Davi. Quantos aqui não querem que Deus fale assim de você, querido? Eu quero. Você não quer? Eu quero. Onde ele fala assim, serei eu errado com Davi? Queridos, Deus tem algo muito grande para você. Muito grande. Deus não deixou somente Davi como homem segundo o seu coração. Deus está esperando uma noiva segundo o seu coração. E Deus quer encontrar aqui homens e mulheres que queiram ser segundo o coração de Deus. Você quer isso? Tudo que Davi fazia, Deus estava ao seu lado, porque ele consultava Deus. Porque ele estava com Deus. Porque ele temia Deus. Sabe, querido, uma vez eu ouvi um pastor falando assim, olha, quando existe um adultério na vida de um casal, é porque ou ele ou ela não temeram a Deus. Não foi porque eles erraram com o seu cônjuge, mas foi porque eles não temeram a Deus. E quantas vezes nós temos adulterado com Deus? Quebrado a nossa aliança com Deus. Porque nós temos aberto nosso coração para coisas que não são de Deus. Isso é falta de temor a Deus. Hoje mesmo nós cantamos 2 cânticos que falam de coração. Você percebeu? 2 cânticos que falavam de coração. Que o coração é a fonte da vida. De nada vale você estar aqui, você entrar todo domingo, vem, ouve o pastor falar, faz o seu culto ao Senhor. Mas se na sua semana você é igual, querido. De nada vale se você ora, Deus aviva essa igreja, Deus manda fogo nessa igreja, Deus unge essa igreja, se a sua vida não muda. Deus quer que você mude de vida. Estou sendo sincero, porque Deus está procurando isso, querido. Seja você jovem, seja você mais velho, Deus está buscando isso. Acho que eu falei isso uma vez que eu ministrei a vocês no acampamento, mas eu conheci uma senhora de 91 anos que me impactou minha vida. Essa senhora de 91 anos, quando a gente foi ministrar na igreja onde ela está, creio eu que ainda está até hoje, isso faz mais ou menos 1 ano, 2 anos, ela estava sentada assim nos primeiros bancos, eu estava ministrando louvor, com o violão tocando, e eu olhava para ela, eu chorava o tempo inteiro, porque a mulher estava lá de mãos levantadas, adorando a Deus, livre, leve e solta, como muitos jovens não são. 91 anos.
E meu pai foi falar naquele dia, e ele falou sobre o novo nascimento, e aí vieram várias pessoas à frente, ela foi lá, orou, colocou a mão sobre o povo, e depois ela chegou para meu pai e falou assim, olha, eu tive essa experiência quando eu tinha 15 anos de idade. Eu falei, Deus, o que é isso? Essa mulher teve essa experiência e não saiu do lugar. 15 anos de idade. Deve ter sido 1900 e Guaraná com rolha. Imagina só como era a igreja em 1920, se ela ela imagina 20, 30 por aí. Ela tinha o quê? Uma igreja muito. Que se hoje nós vivemos isso, com certeza naquela época não era. Se não era em 60, muito menos nessa outra época. E ela teve essa experiência com Deus e não saiu do lugar. E essa mulher ora pelo povo, ela pertence ao Ministério da Administração, e ela vai nos bancos recolhendo alimento para colocar na âmbar da igreja, e ela faz isso, ela faz aquilo. E eu fiquei assim, Jesus, que mulher é essa? Ela veio falar comigo, eu chorava o tempo inteiro. Ela falando e eu chorando, e ela falando, não sei se ela percebeu, mas eu chorava o tempo inteiro, ficava enxugando meu olho, porque ela falava, saía Deus, querido. Sabe por quê? Porque ela falava assim, olha, todo dia de noite, eu acordo, 1h da manhã mais ou menos, eu sento na minha cama e eu começo a falar com Jesus. Jesus senta do meu lado e eu começo a falar com ele. Eu falei, Jesus, que graças a Deus. Quando a gente começa a ter contato com Deus, se a gente tem contato com alguém, se por exemplo, se eu começo a andar muito com ela, vou pegar você como exemplo aqui, pode? Começa a andar muito com ela, vai ter uma hora que ou eu vou fazer coisas que ela faz, ou ela vai fazer coisas que eu faço, sim ou não? Agora, se a gente faz isso com Jesus, o que não vai dar, meu irmão? Por isso que eu fiquei impactado com ela, porque ela, assim, ela exalava Deus. E era do Ministério de Intercessão e orava na igreja e tal. Gente, nós temos que ser assim. E a filha dela, que tinha 60 e poucos anos, falou assim, minha mãe fala demais. Eu falei, não, deixa ela aqui comigo, deixa ela falar mais, não vamos embora. Eu falei, não, deixa a mulher aqui comigo. Aquela mulher, com certeza, amanheceu no coração de Deus. Porque ela exalava a Deus. Quando nós somos como o coração de Deus, a gente exala a Deus, querido. Você quer exalar a Deus? Amém. Existe um versículo na Bíblia, em Provérbios 4, se não me engano, 24, que diz assim, sobre tudo que se deve guardar. Muito bem. E aí, chegou nas minhas mãos um texto que eu achei muito interessante. E era um pastor falando, e o que ele falou foi o seguinte, falou, olha, o que é guardar o coração? Isso me interessou porque eu já ministrei essa palavra na semana passada em outro lugar, e aí eu achei interessante porque me chamou a atenção de tantas coisas e eu me alimentei disso daqui. Ele falou assim, olha, primeira coisa, nós temos que guardar o coração da avareza. O que é avareza? Avareza é a incapacidade de dividir, de compartilhar algum bem ou dom. Incapacidade de dividir ou compartilhar alguma coisa. Será que nós somos assim? Teve um dia que eu estava lá na igreja em Poços ministrando e no final do culto, naquele dia o pastor não estava lá, não sei onde é que ele estava. Naquele dia, no final do culto, me chegam 2 bêbados para falar comigo. E aí, eles queriam falar comigo, porque me viram na frente falando e tal. Eu queria falar com ele. Eu falei, peraí, então eu estava fazendo um negócio lá e tal, eles ficaram no pé, eu falei, tá bom. Deixei de lado o que eu estava fazendo e fui falar com eles. Mas eles estavam com cheiro, sabe como é, né? Bem complicadinho. E quando a pessoa está assim, não adianta você falar. A pessoa está viajando. E eu falo, se você não parar de beber, você não vai ter felicidade. Mas eu bebo porque eu preciso de um refúgio. Eu falei, não, meu irmão, para de beber que esse refúgio, olha como é que você está aí. E fala aqui, fala ali e tal, não sei o que, tá lá. E um deles falou assim, olha, amanhã eu vou trabalhar. Eu falei, que bom. Pois é, mas eu estou com fome. Como é que eu vou trabalhar com fome? Eu falei, é verdade. Você não trabalha com fome. E eu falei, amanhã você procura amas. Aí ele falou assim, mas amanhã já é tarde, eu estou com fome agora. Aí eu,
Domingo à noite, a Amas está fechada. A gente sempre faz isso. Isso aqui tem Amas, lá tem. Aí eu falo assim, não, a Amas está aberta, está para Amas. A Amas te dá tudo que você precisa. Por quê? Porque a gente faz isso para a gente, né? Já fiz a minha parte, deixei para a Amas. Aí a Amas estava fechada, Deus falou, e você? Você é a Amas agora. Tá bom. Peguei os 2 caras, aí fui lá fora. Falei, vamos ver se tem uma padaria por aqui. Procurei a padaria, não tinha nenhuma padaria. Só tinha uma pizzaria. Falei, caramba, vou ter que dar uma pizza pros caras. Aí eu falei, tá bom, Deus. Deus pegando, né? Porque a gente pensa o quê? Avareza. Por que eu não vou dar uma pizza pra alguém que eu não conheço? Não, eu como pizza com os meus amigos, com a minha família, com isso, com aquilo, com outro, mas eu não conheço um bíblia. Aí só tinha essa pizzaria. Deus, tá bom. Fui lá, cheguei lá, com a pizza mais barata aí. A gente é assim, né? Acho que era 8, 10 reais, sei lá. Falei, Deus, eu podia gastar uns 5 contos com os 2 na padaria. Para os 2 pães resolvia. E só tem essa pizza. Deus. Vou tirar do meu. Amém. Cheguei lá, faz a pizza para os 2, eles estão ali fora, porque estava cheio de gente, né? Eu ficar meio constrangedor, faz a pizza para os 2, dá essa pizza para os caras. Eu falei para eles assim, olha, daqui a pouco chega a sua comida. Eles falam, olha, você é Jesus. Aí me quebrou o coração. Você é Jesus. Por que adianta a gente falar se a gente não enche a barriga da pessoa? Não é verdade? Porque a gente está só preocupado com o nosso. Normalmente, quando eu estou numa igreja, eu dou oferta quando existe um momento de oferta. Eu tinha dado aqui já no primeiro culto. E eu só tinha uma nota aqui no bolso. E não era uma nota baixinha. E Deus sempre fala assim comigo, dá o que você tem. Meu Deus, mas eu preciso. Dá o que você tem. Tá bom. Estou aqui sem nada. De caixa eu tenho R$1 no bolso. Na minha carteira, eu estava sem a carteira. Lá não tinha nada mesmo, só estava aqui no bolso. Eu falei, tá bom, Deus, eu dou. Dei minha oferta. Como é que você está livre disso? Será que você não pode estar livre para isso? Estou falando para a igreja, não, estou falando de você abençoar. Porque muitas vezes nós não abençoamos. Nós queremos ficar com o nosso. É meu e é meu. Não é verdade, filho? Abençoe. Eu não estou falando assim da escola que eu sou o diretor, mas se de repente tem alguém que precisa estudar, se de repente alguém precisa crescer com Deus e essa pessoa não tem oportunidade para isso financeira, por que então você não pode chegar, olha, vai lá. Ah, não, porque esse eu não tenho para mim, junto com outros, vai lá e ajude. Sirva a Deus, querido. Abra a mão para o reino de Deus. Estou falando isso principalmente do bolso, porque é um povo que queira transformar o seu coração. Transformar o coração significa que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. É isso que você quer? Quero dizer que essa é a melhor decisão que você vai ter. Transformar a tua vida. Buscando a voz de Deus. Amém. Mas você precisa abrir o seu coração para isso. Feche os seus olhos. Dá uma analisada na tua vida. Como é que está o teu coração agora? Feche os teus olhos. Eu quero que você faça isso por uns breves minutos. Você não conversa com ninguém, você não brinca com ninguém. Quero que você preste atenção que Deus está falando com você aí. Feche os teus olhos. Pensa nisso um pouquinho. Como está o teu coração? Será que o teu coração está completamente rendido a Deus? Será que o teu coração realmente tem um trono onde Deus está sentado?
Ou quem sabe uma televisão está sentada, uma internet está sentada, o trabalho está sentado, a mulher está sentada, ou o homem, tantas outras coisas que estão no lugar de Deus. Pensa aí um pouquinho, como está a tua vida? Tudo gira em torno do seu coração, querido. Deus quer que você mude o seu coração. Eu não vou chamar aqui à frente porque nós não temos muito espaço, mas eu gostaria que você, se é isso que você quer, que você levantasse a sua mão. Se levantando a mão, eu gostaria que você começasse a orar. Deus, muda meu coração. Se é isso que você quer, fala isso para Deus. Deus, muda meu coração. Fala isso para Deus. Muda, Senhor. Muda meu coração, Jesus. Muda, Senhor. Oh, Jesus. Mas quando nós temos consciência disso, eu gostaria que você falasse isso mais alto para Deus. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor. Mas é clamar. Assim como a gente grita com o nosso time, por que você não faz isso para Deus? Muda, Jesus, o nosso coração, Senhor. Senhor Deus, muda meu coração. Muda, Senhor. Jesus, muda meu coração. Fala isso para Deus. Muda, Jesus. Muda o meu coração, Senhor. Fala isso para o Senhor. Coração, Senhor Deus. Muda, Jesus, o meu coração, Senhor. Muda meu coração. Muda, Jesus, o meu coração, Deus. Muda, Jesus, porque eu quero que Ele faça as coisas que Tu queres, Senhor Deus. Deus, eu quero conhecer o Teu coração, Jesus. E para que eu conheça o Teu coração, eu preciso do meu coração rendido a Ti, Senhor. Fala isso para Deus, querido. Fala isso para o Senhor. Deus, muda o meu coração, Jesus. Oh, Senhor. Muda, Jesus, o meu coração, Senhor. Fogo do alto. Óleo puro. Derrama, Senhor. Sobre mim.
guardasse as tuas mãos levantadas, porque quando nós fazemos isso, nós nos rendemos a Deus. Nós declaramos, Senhor, toma conta, Jesus, da nossa vida. Toma conta da nossa vida. Eu queria dizer você mais além de onde você já foi. Deus está buscando isso na igreja que vá além de onde você já foi. E queira realmente Deus. Se você realmente quer Deus, fala isso para Deus. Deus, eu quero mesmo, Deus. Eu quero mais, Senhor. Eu necessito de mais, Jesus. Eu necessito de mais, Senhor, Deus, para ser impactado por Ti, Jesus. Vamos declarar fogo alto. Fogo alto. Não cante, comece a experimentar isso. Óleo puro, derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre mim. Declare isso mais uma vez. Fogo alto. Nós clamamos, Senhor, óleo para purificar e para queimar nosso coração. Derrama, Jesus, sobre mim. Agora com todo o teu coração, toda a tua força declara, gera, Senhor. Nossa avareza, nosso olho, nosso ouvido, nossas vidas. Deus quer uma igreja santa. Deus vem buscar uma igreja, Jesus vem buscar uma igreja sem mácula e nem ruga. É isso que Deus está buscando, querido. Uma igreja que é passada pelo fogo, que entende que é fogo de Deus. O fogo de Deus não é simplesmente manifestações espirituais, mas o fogo vem para limpar e vem para curar. Tua
sobre fogo alto, fogo alto, óleo, viva isso, querido, derrama, Senhor, sobre nós. Senhor, cara, gera tua santidade, declara, Senhor, com toda a tua força, cara, gera